quando você acha que a sua força se esgota, você está recebendo, na verdade, um convite para descobrir e para testificar mais uma vez para alguns aqui, de que é o poder de Deus que tem te sustentado. É o poder de Deus que tem nos levado a viver uma vida extraordinária. É o extraordinário de Deus. Sabe, a Bíblia fala que não sobrevém tentações para nós que não fosse humana, mas fiel é Deus para nos livrar. Fiel é Deus para nos fortalecer e para nos trazer o livramento. Então você que está chegando aí, seja bem-vindo. E essa é a oração do fortalecimento de Deus, é a oração do livramento de Deus para as nossas vidas, sabe? Muitas vezes o que Deus mais quer fazer é cuidar da nossa mentalidade, porque existe um poder sobrenatural que vem sobre nós. O apóstolo Paulo falou que nós somos fortalecidos com poder no homem interior, sabe? Eu não sei se você viu já uma série do Superman, Smallville, que era uma série que falava do Superman quando ele era jovem ainda, e aquela série mostrava que ele tem um poder sobrenatural. Ele tinha um poder de até mesmo puxar um trator com a força do seu próprio braço, de quebrar uma parede, não é verdade? E nós, de certa forma, né, são coisas diferentes, mas só para você começar a entender, nós precisamos entender que existe uma força em nós que também se manifesta fisicamente para a gente continuar avançando, continuar marchando na terra dos viventes, continuar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Deus estava falando comigo aqui que tem gente que quer pegar essa oração aqui, que está precisando dessa palavra, de uma palavra de fortalecimento. E Deus está falando, não veio aí sofrimento, não veio desafio, não veio tentação para você que não fosse humana, mas fiel é Deus para te livrar, fiel é Deus para te fortalecer. Você pode dizer amém? Gente, eu estou impactado, nós temos recebido testemunhos de vários lugares, né? Hoje nós também recebemos mais testemunhos de cura, alguns eu compartilhei aqui. Já pega a oração da noite, pega essas últimas orações. Deus tem feito coisa extraordinária. E Deus estava falando para mim hoje que está cuidando da mentalidade de alguém que está aqui e também fortalecendo até o corpo físico. Na verdade, eu tenho percebido algo extraordinário da parte de Deus. É claro que nós temos ainda a nossa natureza humana, a gente tem a nossa parte humana, nosso corpo físico. Mas eu tenho percebido como Deus renova as nossas forças rapidamente. Deus, ele tem um poder de nos restaurar. É verdade que eu lembro agora de lá creio que é em Juízes, falando de Sansão, a Bíblia tem um versículo lá que me chama bastante atenção. Quando ele mata lá muitos homens, né, com uma queixada de jumento, ele fala assim, fala um versículo assim, e depois ele ficou exausto. Eu fico pensando, né, o espírito era de Deus, mas o corpo era de Sansão. Mas Deus tem me levado para um novo entendimento. Agora no Novo Testamento nós somos nascidos de novo. E Deus, ele tem fortalecido. Deus, ele tem nos enchido de poder e de graça e de força, até no corpo físico. Meu Deus, é verdade. É claro que você vai ter que ter sua noite de sono, tá tudo bem, você vai ter que ter ali sua boa alimentação, mas quando nós entramos no propósito de Deus, existe uma força sobrenatural que vem sobre nós. Eu declaro o sangue de Jesus sobre essa oração de ponta a ponta e já cancelo agora em nome de Jesus toda palavra contrária, toda palavra de maldição dita por você ou dita por alguém a seu respeito, dita por você ou dita por alguém a nosso respeito, está cancelada agora em nome de Jesus. Fechando parênteses agora então, o poder de Deus vem e ele nos capacita até fisicamente. Você crê assim? Se você crê, então recebe o fortalecimento de Deus. Óbvio que você vai precisar dormir, vai precisar comer, mas o que eu percebi, quando você está dentro do propósito de Deus, Deus te faz recuperar rapidamente. Eu lembro também agora, aqui para dar um equilíbrio, que os discípulos, por exemplo, no milagre da pesca maravilhosa, eu creio que foi Marcos que relatou assim, que eles, vou falar no português aqui, da nossa região,
interior de São Paulo, fala assim: Malemar tinha tempo para comer e para dormir. Muitas vezes Malemar tinha tempo de comer, por exemplo, mas eles estavam sempre ali com Jesus, estavam sempre cumprindo a missão que eles foram designados a cumprir, não é verdade? Agora, nós nos dias de hoje, nós precisamos entender que nós temos que ter sim um comprometimento com a missão que Deus tem na nossa vida e saber que não é a nossa força. Muitas vezes, quando eu vou ministrar e eu estou bem descansado, né, eu percebo o poder de Deus fluindo, as coisas acontecendo. Agora, tem vezes que eu acho que eu estou um pouco cansado e eu vou ministrar mesmo assim, né? E aí parece que acontecem, Deus continua operando, coisas extraordinárias acontecem, né? E isso cada vez mais mostra que quando nós dependemos de Deus, Deus faz coisas extraordinárias, né? Hoje nós tivemos alguns testemunhos já chegando de coisas que Deus tem feito. Nós podemos testificar de coisas também no momento, né, do que Deus tem operado no nosso momento de ministração, de adoração. Mas eu estava aqui com a palavra para alguém que acha aqui que não tem mais forças. Deus está te fortalecendo, né? Essa semana vai ser uma semana especial. Nós vamos ter aqui 5 dias. 5 dias do quê? Nós vamos orar pela justiça de Deus e pelo apressa-te de Deus. Eu vou explicar. Vou explicar o apressa-te de Deus agora. Tem coisas que o inimigo sabe que não vai poder roubar de você, porque Deus já decretou uma justiça. Então ele fica tentando te afastar do processo que Deus tem com você, ou tentando de alguma forma impedir a sua comunhão com Deus, para tentar atrasar o que Deus tem na sua vida. Você está ouvindo? Ele começa a tentar atrasar o que Deus tem. Então, quando Deus já decreta uma justiça no mundo espiritual, até o inimigo sabe, né? Mas o que acontece? Ele fica tentando atrasar. É isso que acontece. Então, ou ele pode colocar uma mentalidade errada em alguém, ou ele pode criar situações para tentar atrasar, não é verdade? Mas Deus te trouxe aqui para um livramento. Deus te trouxe aqui para falar que Ele está te dando força até física. Ele está tocando na sua alma, assim como Ele tem feito no seu espírito. Ele está fazendo na sua alma agora, no seu corpo físico. Eu declaro o poder de Deus sobre você agora. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Estou sentindo a graça dEle aqui. Eu vou falar, estou sentindo uma graça aqui. E Deus está falando aqui com alguém que Ele vai fortalecer, que Ele vai livrar, né? Deus está dizendo aqui para alguém que quando Ele decreta, sabe, o inimigo tem que pôr o rabinho entre as pernas e sair correndo, porque ele sabe, quando Deus decreta, né, não tem para coisa ruim, não tem para nada, né? Eu vou falar, não tem para o inimigo, não tem para o diabo, não tem para Satanás, porque quando Deus decreta, é porque Ele já decidiu, é porque Ele já escolheu você, Ele já escolheu o que vai fazer. Gente, o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é verdade? Então não precisa ter medo de situações nem de nenhuma fala, não é verdade? Você precisa estar sempre convicto de que você é amado por Deus. Vamos ler a palavra? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você está vendo? O que eu vou falar aqui é o suficiente para quem está aqui. O que eu vou falar aqui é suficiente para quem está aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Sabe o que Deus estava destacando aqui para mim? Sabe que Deus estava aqui, quando eu estava lendo esse versículo, sabe o que Deus estava trazendo para mim? Para falar para você, é que quando você recebeu Jesus, você recebeu uma nova natureza. Quando você recebe a Jesus, você recebe uma natureza espiritual. É ali que está seu poder. É em Jesus que está seu poder. E esse poder vem aonde? Vem para dentro de você.
E tem gente que fala, isso aqui é um poder só espiritual. Peraí, só espiritual? Não. É um poder espiritual, isso é o extraordinário de Deus. Esse poder espiritual, ele tem que ganhar vazão para a sua alma, tocar a sua alma e o seu corpo físico. Então, como que isso é roubado de você? Se você estiver pensando errado. Tem gente que fala, isso aqui é um poder espiritual, como se fosse assim algo fantasioso, como se um poder espiritual não fosse verdadeiro. Você está entendendo? Como se o poder espiritual, isso aqui é um poder espiritual. É o que vale mesmo. É o poder da alma e o poder do físico, mas do espírito não vale nada não. Como se fosse isso. E peraí, o poder espiritual é o que vale. Você está ouvindo? Deus está querendo aí que você entenda que o poder espiritual é o que vale. Vale para suas emoções, para restaurar suas emoções, vale para trazer fortalecimento, cura no seu corpo físico. Esse poder espiritual se manifesta na sua alma, ou seja, nas suas emoções, nos seus desejos, no seu raciocínio. Esse poder espiritual se manifesta também no seu corpo físico. Você está ouvindo? Então não fala assim, o poder espiritual como se fosse algo de menos, como se fosse algo fantasioso que não existe. Não, um poder espiritual ele vem para transformar sua alma, para transformar seus pensamentos, seus sentimentos, seus instintos, seus desejos. Esse poder espiritual também vem, você tem que pegar ele no seu corpo físico. Você está ouvindo? Sabe? É o momento de nós, como servos de Deus, entender a autoridade que nos foi dada. Você tem uma autoridade na sua boca. Existe tempo de processo? Existe. Mas tem tempo de processo acabar também. Está ouvindo? Tem gente aqui que o inimigo está querendo aí, atrasar o processo. Está querendo deixar você na prova mais tempo do que o necessário. No vale mais tempo que necessário. Por quê? Está roubando a mentalidade, está pensando errado. E Deus está falando aí, Deus está falando aí com alguém. Deus está falando aí com você. Você tem que discernir. Esse é um tempo de prova? Esse é um tempo de processo? Esse é um tempo de preparação de Deus? É um tempo de preparação. Tá. Então você vai discernir. É um tempo de preparação. Não, isso aqui já passou do limite. Passou da conta. Aí você já tem que botar o pé na porta do inimigo, né? E falar, acabou. Ele está tirando a sua alma da prisão para que você louve o nome dele. Você está ouvindo? Isso tem na Bíblia? Tem. O reino de Deus é dos violentos. Os violentos que se apoderam dele. Como que você é violento? Você é violento orando. Você é violento jejuando. Você é violento declarando a palavra de Deus. Você está ouvindo? Você fala, Satanás, a partir de hoje nas minhas finanças acabou. Você não mexe mais aqui não. A prosperidade vai vir para mim. Aquilo que é meu vai vir para mim. Você está ouvindo? A partir de hoje, eu declaro, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. E está sentindo a dor, está sentindo o sintoma. Não interessa, eu sou curado. Isso é violência no espírito. Você está ouvindo? Olha aí que lindo que Deus está dando uma instrução aqui especial para alguém. Você está ouvindo aí que Deus está falando com você? Então, e outra coisa que muito importante, você orar fora o que não é da vontade de Deus, eu tenho falado aqui já há muito tempo. Você não quer viver algo que não é da vontade de Deus para você. E isso aí no mundo espiritual não é nada bom. Então, se você está orando por algo, você tem que falar, Deus, eu oro por isso aqui. Tem coisas que você já sabe que é da vontade de Deus, que é te curar, te libertar. Tem coisas específicas, você fala, Deus, eu estou orando por isso aqui, mas me revela a sua vontade para eu orar conforme a sua vontade. Porque quando você ora conforme a vontade de Deus, você tem 100% de certeza que Ele vai te dar. Você está ouvindo? Quando você ora por uma situação, por algo que você tem certeza que é da vontade de Deus, então você pode ter 100% de certeza que Ele vai te dar. Essa é a fé que nós temos. Não é verdade? E a fé não combina nada com a dúvida. Ou você crê ou você não crê. Agora, tem momentos também que a sua fé ela começa a cair. Tem momentos que a sua fé começa a ficar um pouco abalada. Aí o que você faz? Fica em silêncio, não fala nada negativo. Se porventura alguém falou aqui algo negativo, algo de incredulidade, está cancelado agora em nome de Jesus. Se porventura aqui você mesmo ou alguém disse ao seu respeito algo que não é da vontade de Deus, eu cancelo agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda oração contrária contra a sua vida está cancelada agora em nome de Jesus. Como que cancela coisas no mundo espiritual? Vai ter que ter autoridade. Como que tem autoridade?
A autoridade só se conquista no secreto. E a autoridade tem alguns níveis de autoridade que só se conquista com o tempo e também dependendo do seu chamado. Tem alguns tipos de autoridade que não é para todo mundo. É para o chamado específico de cada um. Você está ouvindo? Tem algum tipo de autoridade que eu não tenho. E tem algum tipo de autoridade que eu tenho que está dentro do chamado de Deus para a minha vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então, você não pode querer ter uma autoridade que não é sua, mas você deve conhecer a autoridade que é sua. Por exemplo, a autoridade que Jesus deu para a igreja, essa é uma autoridade que está disponível para todos nós. A autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, aquilo que Jesus fez, ele está procurando alguém para fazer também. Uma época que Deus me deu a graça de passar tempos com ele, ter alguma experiência com Deus, eu comecei a crer tanto que, a partir daquele momento, comecei a crer tanto que Jesus cura, que quando o Espírito Santo me falava, vou curar alguém, já estava ministrando sobre cura. Quando eu estava passando por alguém na calçada, até hoje, quando Deus me aponta para alguém, para dar uma palavra, para orar, eu estou ficando atento a isso aí. Mas principalmente naqueles dias em que eu comecei a ver a autoridade que Jesus nos deu, eu falei, opa, peraí. Alguém falou perto de mim assim, eu tô com uma dor aqui. Eu falei, vem cá que eu vou orar por você. Esse comportamento persiste até hoje. Se alguém perto de mim falar que tá com uma dor, alguma coisa, eu falo, peraí, se Deus me permitiu ouvir aqui, eu não vou achar que é por acaso não. Se Deus me permitiu ouvir, eu vou orar por cura. Eu acho que eu nunca contei para vocês aqui. Eu tava lá no Nordeste e Deus ia fazendo milagre. 3, 4 dias, Deus falando coisa específica para as pessoas. Coisa extraordinária aconteceu. Deus derramou muita graça. Aí, Deus dando palavra específica. Eu lembro de um rapaz que estava com a questão no trabalho. Eu falei, seu trabalho está acontecendo isso, isso, isso. Mas com você vai ser assim, assim, assim. E Deus falou os detalhes até. Extraordinário. E aí, uma mulher de Deus ficou sabendo o que Deus estava fazendo. E eles ficavam na expectativa, porque daí uns 2 dias ela ia estar lá. Então ela já veio, com aquela expectativa, alguns irmãos com expectativa, e tinha uma pessoa lá que não andava. Aí eu falei, sangue de Jesus, agora vai pegar. Ela falou assim, tipo assim, tô vendo tudo que Deus tem feito, eu quero que você ore agora para esse rapaz, para esse senhor aqui. Ele andava e não está andando mais. Falou até uma situação, aí nós oramos. E no que nós oramos, ele que não podia andar nada, deu 2 ou 3 passos, não é verdade? E foi algo assim extraordinário. Naquele mesmo dia eu lembro também que, estou falando que vocês de pôr em prática. Eu estou contando a vez que me desafiou foi essa vez aí. Falou assim, então Deus está te usando tanto, então ora aqui para ele andar. Eu orei. Ele não saiu andando tudo de uma vez, mas deu 2 ou 3 passos ele deu. Para quem não estava andando nada, não é verdade? Naquele mesmo dia, Deus tinha mostrado um rosto de uma mulher durante a tarde. Quando eu cheguei lá no culto, durante a tarde, exatamente aquele rosto da mulher estava lá. E Deus tinha me dado uma palavra para ela. E a hora que eu falei, o Espírito Santo tomou assim a nossa vida, tomou o ambiente. E eu cheguei para falar só com ela. Ela começou a chorar, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar e foi coisa extraordinária. Então tem vezes que você vai ser desafiado por Deus. Eu não estou falando, nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas estou falando isso aqui para alguém. Que os níveis de autoridade também vão. Você quer ter novos níveis de autoridade para quê? Você tem que saber qual é a missão que Deus tem com você, qual é o chamado de Deus na sua vida. Começar a fluir nos dons que Deus tem para você. 1 Coríntios capítulo 12, você precisa conhecer na ponta da língua esse capítulo aí. Não como decorar, mas você precisa saber a operação dos dons. Inclusive a gente vai ter aqui, para você que for membro do canal, vai ter lá o curso de dons espirituais, curso do poder do evangelho, vai ter também para você que for membro aí. Mas eu tenho falado bastante aqui também no canal. E vou falar mais sobre coisas espirituais aqui. Então, um novo nível de autoridade vem para quem é ousado, sabe? Então, eu nem ia falar isso aqui, eu ia falar outra coisa, mas é a ousadia que Deus está querendo aí com você.
E você não chega, se Deus te dá uma palavra, não chega falando que é Deus que está falando. Fala, tem uma impressão que isso faz sentido para você, né? Até hoje, às vezes, eu faço isso. Às vezes vem uma autoridade tão grande que eu falo, ó, é isso, isso, isso. Deus confirma, tá tudo certo. Tem um discernimento espiritual, né? Pega um vídeo aqui, como tem um discernimento espiritual poderoso. Mas tem vezes que eu também, ó, tive uma impressão com você assim, isso faz sentido para você, né? Dentro de todo um contexto de uma ministração. E muitas vezes quando eu vou orar por alguém também, Deus me dá uma palavra para a pessoa. Aí tem hora que você é debaixo de uma convicção muito forte, aí você fala já, declara. Tem hora que você fala, ó, isso, quando é algo meio delicado, eu falo, isso faz sentido para você? Aí a pessoa já, tem gente que já começa a chorar na hora. Tem gente que é tocado. Mas como que isso acontece? Isso acontece você dependendo da força de Deus, do poder de Deus. Eu estou falando aqui, na verdade, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que fala sobre as tentações, né, que vieram sobre nós, não são humanas. As tentações que a gente enfrenta na nossa vida não sobreveio de nenhuma tentação humana, mas fiel é Deus que não permitirá que seremos tentados além de vossas forças. Ah, tá ok. Eu estou falando sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Então você ser guiado pelo Espírito de Deus vai te levar a ter uma vida de santidade. E essa vida de santidade vai te levar a você depender do poder de Deus, da força dele para cumprir a sua missão na terra. Porque você está achando que não, mas se você está andando com Jesus, você tem um chamado. Se você está andando com Jesus, você tem um chamado de falar dele para as outras pessoas. Eu contei um testemunho especial aqui para vocês hoje, ou ontem, uma moça que falou assim, Deus me troca de trabalho. Deus me troca de trabalho, orando já há muito tempo. Aí chegou um dia, Deus falou assim com ela, que ela tinha uma missão, ela precisava descobrir que ela tinha uma missão ali onde ela estava trabalhando. E ela descobriu a missão, sabe qual que era? Pessoas ali precisavam receber uma oração através da vida dela, agora encaixou. Pessoas ali precisavam receber oração pelo casamento. Uma outra mulher precisava receber uma oração para ela, pedir oração para ela sobre a área financeira. E a partir desse momento que ela começa a orar pelo casamento de uma mulher, uma moça que eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela fala assim, ó, eu não estava entendendo, Deus estava falando comigo que tinha uma missão comigo, eu não entendia qual era a minha missão. Mas ela começou a andar com Jesus, começou a receber o poder de Deus, e aí Deus estava querendo que ela orasse pelos outros. Então às vezes você está focado, a gente está tão focado só no nosso problema, só naquilo que a gente quer avançar e está tudo bem, e esse é um desejo muitas vezes de Deus mesmo, que Deus quer que você avance dentro da vontade dele para você. Mas muitas vezes o que Deus está querendo é que você olhe ao seu redor e veja pessoas aí que podem ser abençoadas através do que Deus pôs na sua vida. Você está ouvindo? Aí o que acontece? Essa mulher começa a receber oração pelo casamento dela, né? É uma moça começa a orar pelo casamento de uma, começa a orar pelas finanças de outra, depois começa a fazer ali um café na casa dela, trazer pessoas, né? Isso não é palavra para você fazer na sua casa, não. Eu só estou dando um exemplo. Se for para alguém aqui, recebe, né? Mas para trazer pessoas na sua casa tem que ser uma confirmação de Deus, tem que ser uma direção de Deus, né? Para fazer culto assim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essa moça, depois, através da vida dela, muitas pessoas vieram para Jesus. Quando um monte de gente ali no trabalho dela veio para Jesus, qual que era a oração dela? Já falei para vocês, ela queria um novo emprego. Quando muitas pessoas ali veio para Jesus, viu o poder de Deus, Deus começou a restaurar, Deus começou a agir. Aí o que aconteceu? Deus trocou ela de emprego. Colocou ela em uma outra situação profissional e até financeira. Você viu? Mas enquanto ela não cumpriu a missão onde ela estava, Deus não tirou ela dali. Você está ouvindo? Então, não vem tentação sobre nós que não é humana. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo nos guia, nos transforma, nos faz andar em santidade. E Ele está sempre nos guiando para o querer dEle. E não vai ser na nossa força, porque fiel é Deus, que não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Que tem pessoas aqui que estão pensando em desistir todo dia pensam em desistir. Pensa em desistir da vida, pensa em desistir do casamento, pensa em desistir de várias áreas aí da sua vida.
mas é porque o inimigo já percebeu que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, que Deus vai mudar a história. E ele está querendo te desanimar. Está repreendido, destruído agora em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir. Deus está te fortalecendo agora em nome de Jesus. E o versículo termina assim, de sorte que... Termina assim, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Junto com essa tentação aí, com essa vontade de desistir, juntamente com essa fraqueza que veio sobre você agora, juntamente com o problema, junto com essa situação difícil que se apresentou para você, junto com a prova, junto com a dificuldade, junto com o momento difícil, sabe o que vem junto? Vem uma graça de Deus, vem um favor de Deus, vem o poder de Deus, para você entender que nunca foi sobre a sua força, sempre foi sobre a força dele em você. Então se enche agora de um poder espiritual. Poder espiritual não é fantasioso não, poder espiritual é verdadeiro. Deus está tocando no seu espírito, Deus está te enchendo do Espírito Santo. Quantas vezes você ouve isso, né? Deus está te enchendo do Espírito Santo, enche, enche, eu mesmo ministro isso daí. Só que esse mesmo Espírito que te enche no Espírito, ele também tem um poder de Deus que é traduzido, liberado para a sua alma, liberado até para o seu corpo físico. Recebe agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus está liberando poder agora nas suas emoções, no seu corpo físico. Deus está tocando tudo que é seu, tudo que você é. Você pode dizer amém? Para quê? Te fortalecendo para você continuar marchando. Vai continuar marchando. Vai continuar avançando. E o nome de Jesus sendo glorificado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Peço que o Senhor venha agora de uma maneira toda especial. Fazer cada um aqui entender que é a sua força que nos sustenta. A tua palavra acabou de nos dizer que não sobreveio para nós tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel e não vai nos permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Por quê? Porque existe um poder espiritual, nós nascemos de novo. Pai, nós recebemos uma nova natureza quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fala assim comigo, Senhor Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Fala, e eu recebo ao Senhor como meu único Senhor e Salvador. Fala, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Se você conseguiu fazer essa confissão pela primeira vez, não foi por causa de mim, foi porque o Espírito Santo te impulsionou, porque a Bíblia diz que ninguém pode confessar a Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Alguém está sendo salvo aqui agora. Sabia que você pode ser salvo aqui agora? Pois é. Você crê com o seu coração, fala com a sua boca, confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já pediu aqui perdão pelos seus pecados, Ele perdoa os seus pecados. E a partir de hoje Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer a você andar de uma maneira que agrada a Ele. Eu estou sentindo uma presença aqui, eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo uma presença de um poder de Deus aqui. E Deus está falando, a partir de hoje, Ele começa a transformar a vida de alguém que está aqui. Você pode dizer amém? Espírito Santo enche. Espírito Santo enche, enche, enche. Seja cheio do poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua vida. A partir de hoje, aí, o que vai prevalecer na sua vida é o propósito do Senhor, é a vontade de Deus para você. E Deus vai fazer uma coisa grande e não é uma coisa pequena. No de repente, Deus vem e muda tudo. Você pode dizer amém? E vai ser para melhor. Você já passou o pior, você já viveu uma pior, agora está chegando o tempo do melhor de Deus na tua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? O que é arrependimento, gente? Olha aí, o Espírito Santo acabou de soprar aqui nos meus ouvidos. Arrependimento é mudança. Tem gente que acha que arrependimento é um pensamento, é um sentimento. Não é isso não. Isso faz parte do arrependimento. O arrependimento até pode envolver emoção, pode envolver choro, mas arrependimento na verdade é mudança. Você pode dizer amém? Nós vamos estar aqui começando amanhã em 5 dias de oração pela justiça de Deus e pela prece de Deus. Se eu fosse você, não perderia. Você vai colocar 3 motivos de oração. Primeiro dia a gente vai orar pela vontade de Deus sobre aqueles motivos de oração. E depois nós vamos começar a orar e declarar a justiça de Deus ou a prece de Deus. Na verdade nós vamos clamar aqui junto. Vai ser algo poderoso. Você vai ver Deus fazendo milagres, você vai ver Deus fazendo coisa extraordinária. Da nossa última
nosso último propósito de oração de curas e milagres, até hoje eu estou recebendo o milagre daqueles dias. Tem gente que já foi curado, tem gente que recebeu o livramento, tem gente que abriu a conta e foi pagar uma conta e a conta estava paga. Inclusive ontem já recebi outro testemunho desse. Deus vai fazer uma coisa grande, não é uma coisa pequena. Olha aí, tem gente que estava dormindo e acordou. Me perdoe, né? Você que estava dormindo aí na live, Deus já aproveitou falar assim para você acordar. Olha lá, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes é o nosso livro, tá? prdanielJunior.com.br. Já entra lá agora. Tem sido lido em família, tem sido lido dentro de hospital. Tem alguém que leu dentro do hospital e Deus fez coisa poderosa. Eu vou pegar para ler esses testemunhos aí para vocês, tá? Olha lá. Vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Compra o nosso livro e você vai ter o privilégio de participar aqui da nossa missão. Você vai aqui nos ajudar. Deus te convocou aqui para você ser participante desse mistério, dessa missão celestial, tá bom? Você pode comprar também através do WhatsApp. Pelo WhatsApp é simples. Você vai enviar só seu endereço, nós vamos mandar aí para a porta da sua casa. O WhatsApp é o 19995883146, tá? Nós estamos fazendo os envios agora de segunda e quinta. Então já garante o seu agora mesmo. Já garante o seu livro, não deixa para depois não, já vai lá agora. Já vai lá agora, prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá bom? Vamos fazer uma última oração. Pai, no nome de Jesus. Aqueles que não estavam dormindo, Pai, que entrou aqui na surpresa, eu peço que o Senhor venha surpreender eles agora, com uma boa noite de sono, que eles possam ter experiências contigo. Pai, toca com a sua presença. É a sua presença que transforma a nossa vida. A sua presença transforma a nossa vida. Eu peço que o Senhor venha nos transformar. O Senhor venha levantar discípulos do Senhor aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu estou terminando aqui sentindo uma graça de Deus, sentindo a presença de Deus aqui com você. Deus tem algo especial com você. Você não vai parar, você não vai desistir. Deus tem te dado livramento, tem te abençoado. Glorifica o nome de Jesus aqui nos comentários. E nós vamos começar o propósito de oração nessa segunda-feira, viu? Nessa segunda-feira. Oração pela justiça de Deus e pelo apressa-te de Deus. E você vai ver que Deus vai aparecer, vai fazer coisa grande, não é coisa pequena não. Tá bom? Até daqui a pouco, 7h30 da manhã. Começando a nossa série da justiça de Deus e do apressa-te de Deus. E você vai ver como Deus responde oração. Você vai ver o que Deus vai fazer. Até daqui a pouco, até lá.